Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Não podemos de todo desvalorizar o impacto que as palavras que dizemos têm nas outras pessoas. Mas ao longo da história, contexto e formato foram balizando aquilo que nós dizemos e aquelas que são as nossas intervenções. Existem figuras de estilo, ou de linguagem, ou de retórica, existem comparações, metáforas, tudo são ferramentas que ajudam os tribunos a comunicar e a passar uma mensagem. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Vamos falar de liberdade de expressão. É que, se olharmos para estas últimas semanas, uma conversa do Presidente da República e uma intervenção do Presidente do Chega trouxeram novamente para cima da mesa aquilo que é a liberdade de expressão e aquilo que nós entendemos como liberdade de expressão, o que podemos dizer, não dizer, e alguns tiques sensórios que já se sentem há alguns anos. Mas pensemos naquilo que foi dito, desde a lentidão e ruralidade de um até à preguicite turca do outro, aquilo que eu vejo, e desculpem a minha sinceridade, é uma pujante hipocrisia. Porque o Presidente da República é o mesmo que assinou de letra a famosa Carta dos Direitos Humanos na Era Digital em Portugal, com o artigo 6, que previa criminalizar o discurso político ou quem tivesse uma opinião política divergente de uma determinada maioria. Já o outro é o mesmo que tenta fazer com que o Presidente pague por uma traição à pátria por dizer aquilo que disse. Bem, a isto estamos entregues, digo eu, que não percebo nada disto. O nosso convidado de hoje é alguém que já podemos de alguma forma chamar amigo. Longos já são os anos em que nos tem acompanhado aqui em estúdio. Abel Matos Santos, muito boa noite. Obrigado, Abel, por estares aqui connosco uma vez mais. Deixa-me ir já direto ao filé mignon. Tu próprio já foste censurado e inibido por causa de opiniões tuas. É verdade, muito boa noite novamente a todos que estão a ver e a ouvir e ao João. É verdade. Eu próprio sofri na pele, não é? O delito de opinião. Não é? Portanto, a pessoa, por ter opinião que é lícita, que é aquilo que configura uma característica da personalidade humana, não é? A pessoa ter opinião, ter espírito crítico e, portanto, ter ideias sobre as coisas. E é isso que nos diferencia dos animais, entre outras coisas, mas é uma coisa que nos diferencia. Temos que precisar de raciocinar, de pensar, de formar a opinião. E eu sempre gostei de tirar a minha opinião, não é? De conhecer as realidades, as opiniões diversas e tirar a minha opinião. E eu acho que isso é fundamental numa sociedade que quer ser pujante e vibrante e democrática. Tem que haver um grande debate de opiniões, tem que haver pontos de vista têm que ser esmiuçados. Isso é bom, é salutar. E quando nós queremos inibir as pessoas de pensar, de formar uma opinião, de conhecer realidades e impedi-las de discutir os assuntos, estamos num regime de censura, estamos numa ditadura do pensamento único, e é isso que hoje vivemos na sociedade portuguesa. Portanto, eu vivi muito isso na pele quando estava na política. Portanto, foi como não me podiam atacar nas minhas ideias, nas minhas posições políticas, foram atacar-me, em comentários, em palavras, algumas até que eu não preferi, do meu passado, com uma atitude censória, dizendo: estão a ver, ele disse estas coisas, ele não pode estar aqui, tem que ir embora. E é isso que acontece na sociedade portuguesa e na política em geral, quando alguém diz uma coisa que quem tem o poder e quem domina a imprensa, os mídias, enfim, a pessoa é perseguida, a pessoa é anulada e, portanto, querem calar as pessoas.
Hoje, felizmente, acho que é um dos benefícios de ter aparecido o Chega, não é? É que o André Ventura e o Chega, de facto, não se calam e dizem, às vezes exageram, às vezes dizem coisas até que não deviam, mas na dúvida é sempre bom permitir que se diga, não é? E essa frescura de se poder pensar e refletir e debater assuntos que antes estavam... eram quase tabu. Que eram tabu e não podiam ser discutidos, veio trazer, eu acho que isso envolve as pessoas, a sociedade, e traz um certo refrescar que é fundamental numa sociedade democrática. E depois há aqueles que sempre tiveram o poder, aqueles que sempre determinaram aquilo que se podia dizer e não se podia dizer, não é? Nomeadamente a esquerda, os socialistas, que agora se sentem muito ofendidos e muito perturbados porque há outros que falam como eles falavam e que também querem dizer coisas diferentes. E depois vêm, não é, as censoras de serviços, Isabel Moreira, etc. É um exemplo disso. Já lá vamos ao caso específico. Deixa-me só contextualizar aquilo que tu disseste, que é extremamente importante, que tem a ver com a opinião e a importância das opiniões numa sociedade democrática, livre e liberal, que eu acho que é a sociedade que nós temos, e quando digo liberal até... De liberdade. De liberdade, exatamente. Na tua função profissional, as pessoas têm direito a ouvir uma outra opinião, ou seja, tu podes traçar um diagnóstico e a pessoa pode ir procurar uma segunda opinião. Até na medicina isso acontece. Claro, isso acontece e é fundamental. E até nisso estamos a tentar, pegaste num assunto interessantíssimo, que também tem a ver com a minha parte profissional. Nós hoje em Portugal temos uma lei que criminaliza e penaliza os profissionais de saúde, nomeadamente em particular os profissionais de saúde mental, no livre exercício da sua profissão. Esta lei, que foi aprovada há cerca de 2 meses, criminaliza os profissionais de saúde que não atuem dentro de um determinado parâmetro que a lei definiu, mas que é um parâmetro que a lei definiu, mas que é subjetivo, não é? E apelando às chamadas terapias da conversão, que é uma coisa que ninguém sabe muito bem explicar o que é. Portanto, até aqui há uma atitude censória por parte do poder político que quer limitar o livre exercício da profissão. Isso tem que ser revertido, as pessoas têm que poder trabalhar em liberdade e o código deontológico e as boas práticas é que têm que definir o que é certo e o que é errado no exercício da profissão. E isso já existia antes. Não? Agora não pode vir uma lei dizer o senhor tem que se comportar de determinada maneira e não pode comportar-se de outra porque senão é penalizado. Portanto, vivemos numa sociedade, de facto, fortemente controlada e onde a censura impera, não só no pensamento, mas também já no exercício da profissão. E, portanto, isso é um assunto que nós temos mesmo, como democratas que somos. Falar sobre isso, olha, e já que a porta ficou aberta, as últimas notícias dão que, por exemplo, tanto nos Estados Unidos como em Inglaterra, já existem jovens que foram submetidos a terapias, mas de mudança de género, e que processaram o Estado. Claro, porque o que se passa aqui é que quando a ideologia e o poder político entra adentro pelo campo da ciência, da medicina, da psicologia, e em vez de ouvir os profissionais de saúde, quer impor a sua agenda ideológica, dá chatice. O que é uma tragédia no meio disto tudo é que são as crianças e adolescentes e os jovens que estão a sofrer isso um pouco pelo mundo inteiro onde isto entrou. E em Portugal também entrou. Quer dizer, nós hoje temos um número avassalador de casos de transexualismo, que na verdade não o são, porque não é nenhum vírus que provoca isso, por causa das alterações legislativas que foram feitas e por causa da promoção de determinado tipo de informação que é veiculada nas escolas e na comunicação social. E isto que eu estou a dizer, que é uma evidência, já vai ser considerado discurso de ódio. Lá está ele a dizer aquelas coisas, é discurso de ódio. Não é? Mas discurso de ódio é onde? Nós temos em Portugal imensos jovens com problemas que se estão a suicidar, com tentativas de suicídio, que foram submetidos a tratamentos dessa natureza, como a Inglaterra e na Holanda e nos Estados Unidos, com resultados catastróficos. Ainda hoje, agora saiu, hoje ou ontem, mais um artigo, uma peça, que mostra que, de facto, no Reino Unido, isso tem acontecido de uma forma absolutamente exponencial e com problemas gravíssimos, tanto que o Governo já mandou fechar essas clínicas e estão a proibir que se façam esse tipo de intervenções como se fazia de qualquer maneira. Portanto, isso é que é tentatório da liberdade. A censura também não é só no impedir que as pessoas digam o que pensam. É desvirtuar a verdade dos factos, num determinado sentido,
e depois com repercussões na vida das pessoas, neste caso na saúde e na vida física e mental das pessoas. E achas que aquilo que estamos a ver agora com essa volta atrás do governo inglês, com a volta atrás de alguns estados nos Estados Unidos e alguns outros países no norte da Europa Dinamarca, e não na só, Suécia, demonstra que de facto as pessoas começam a entender que o que houve aqui foi, de facto, um afã ideológico muito mais do que medicina séria e preocupada com as pessoas. Depois quem diz, eu quero ter a certeza de que o diagnóstico é esse e quero avaliar a pessoa, quero fazer um acompanhamento sério, equilibrado, quer perceber, quer confrontar a pessoa, quer frustrar a pessoa, quer perceber o que se passa, um profissional de saúde que tenha esta atitude, é porque é um terapeuta de conversão, é porque está a ir contra a autodeterminação da pessoa, é porque está a ir contra a pessoa. Quando, no fundo, o que o terapeuta está a fazer é defender os interesses da pessoa, porque são atitudes irreversíveis, são intervenções cirúrgicas, hormonais que são irreversíveis e que podem provocar graves danos na pessoa. E tem que ter uma certeza o mais próximo do absoluto, porque a certeza absoluta nunca existe, mas temos de ter uma convicção muito forte que aquilo é o correto. Não pode ser de ânimo leve, não pode ser como agora se faz. Que chega uma adolescente ao pé dos pais, eu tenho 15 anos, agora eu quero mudar de sexo, vai à psiquiatra, a psiquiatra diz, sim senhora, se quer vamos embora. Isto não pode ser feito assim. E qualquer pessoa percebe que não pode ser feito assim. E depois a realidade impera sempre sobre o sonho, sobre a fantasia, sobre a ideologia, e a realidade é que os problemas estão aí à vista de todos. E, portanto, quando os problemas estão à vista de todos, não se podem esconder. Não é? Abel, é verdade ou não que determinadas intervenções cirúrgicas do foro estético são acompanhados também por profissionais do foro da psicologia, claro, para que as pessoas entendam o impacto daquilo que vai acontecer? Claro, aliás, nós percebemos isso. Eu trabalho numa unidade, eu apoio uma unidade de queimados. Quando as pessoas se queimam e ficam com alterações graves da sua fisionomia ou do seu corpo, há graves repercussões psicológicas, as pessoas têm que ser acompanhadas. Portanto, a gente percebe isso, então, e quando se vão fazer intervenções de outro foro, os profissionais de saúde são afastados da forma que são, ou são condicionados na sua livre profissão. Não pode ser, não é? Tem que haver... O poder político não pode interferir naquilo que é a ciência, que é a saúde, que é a medicina, que é a psicologia, que é a psiquiatria. Não pode, porque dá asneira. Nós olhamos para a história e sempre que o poder político fez isso, não é? E faz-me lembrar até as experiências que o regime nazi fazia, é tenebroso. E nós vivemos um bocadinho isso, hoje em dia, não é? De querer, dos políticos, nomeadamente de uma esquerda mais progressista, querer impor uma determinada modividência e uma determinada forma até das pessoas exercerem a sua profissão, de acordo com aquilo que é a sua mundivisão, que é a sua ideologia. Isso não pode ser. E por isso é que eu lhe dizia há pouco, João, agora voltando à política, não é? E à sociedade em geral, nós que sempre somos um povo tranquilo, que sempre vivemos de forma muito pacífica, não é? Como dizia aquela célebre expressão, não é? É só fumaça, quando arrebentavam petardos na Praça do Comércio. Nós somos pacientes e somos acolhedores e somos tranquilos, mas há um momento em que as pessoas dizem basta, não é? em que tudo explode, em que as pessoas veem que de facto estão a ser condicionadas na sua liberdade, estão a ser manipuladas, lhes estão a mentir. Não é? E por isso é que eu acho que é muito importante que o debate parlamentar se faça em total liberdade. Não pode haver nenhuma tentativa de controlo daquilo que os senhores deputados pensam, muito menos sobre o que querem dizer. Então, não pode ser. Vamos ao episódio em questão, que é, de facto, o comentário de André Ventura, o presidente do Chega, no momento em que estava a falar sobre o aeroporto, mencionou qualquer coisa como os turcos não serem conhecidos por ser os trabalhadores mais eficazes ou eficientes. A partir desse momento desenlaçou-se, de facto, um capítulo de uma novela que nós já vimos noutros momentos. Vamos ao Presidente da Assembleia da República. Esteve bem a guiar Branco? Esteve bem. Aliás, se compararmos o atual Presidente com o anterior, de facto, a diferença é do dia para a noite. Não é? O antigo Presidente da Assembleia da República era, obviamente, tinha um estilo totalitário, era um ditador, um homem, um censório que não permitia que as pessoas
evoluíssem e pudessem debater de forma livre, como a Guiar Branco faz. A Guiar Branco não interrompe, não interfere, quando é respeitado pelos deputados. Portanto, isso permite que haja, de facto, uma maior clarividência e uma maior clarificação do pensamento de cada um. Agora, a verdade é que André Ventura foi interrompido não pela ideia que estava a querer mostrar, que era como é que Portugal demora 10, 12, 13 anos para fazer um aeroporto, quando na Turquia o fizeram em 5 anos e até não são conhecidos por serem muito trabalhadores. Portanto, a ideia era esta. E, quer dizer, e como há falta de argumentos para a ideia, vem-se acusar então a forma. Espera aí, ele está a dizer mal dos turcos, é um discurso de ódio. Quer dizer, até aí o assunto que subjaz, que é como é que nós demoramos 13 anos para fazer um aeroporto, se já temos 50 para trás de estudos, se calhar daqui a 15 ou 20. Este é que é o assunto. Mas para não se falar disso, ele está a ofender. Até aí em Portugal, nós não dizemos que os alentejanos também são, e eu sou ribatejano, mas também do Alentejo, sou além do Tejo, não é? Sou além do Tejo, dizer que os alentejanos são lentos, ou que algum alentejano se ofende com isso? Alguém se preocupa com isso? Quer dizer são coisas tão ridículas e tão mesquinhas que só demonstram que querem combater a forma e o estilo e não o conteúdo. A questão aqui é se Ventura tinha ou não tinha razão nos prazos, nos tempos. Quer dizer, isso é que é importante debater, mas não, vão-se a ter a pormenores e a questiúnculas, não é? Hoje, por exemplo, vinha para aqui e ouvi que Isabel Moreira diz que o Chega cria um ambiente insuportável para as mulheres na Assembleia da República. Esta afirmação dela, se ela tem provas disso, devia mostrá-las, devia denunciar, porque isso é grave. Espero que o Chega responda claramente a isto e que obrigue a senhora a mostrar as provas que tem disso. Mas esta declaração dela é, por si só, uma ofensa às mulheres. Ela está a diminuir-se enquanto mulher e está a diminuir todas as mulheres que trabalham no Parlamento e que são deputadas. Porque parece que as senhoras deputadas e os funcionários do Parlamento não sabem defender dos senhores deputados do Chega. Quer dizer, isto é tão perverso, e é tão ridículo, e é tão mesquinho, que isto roça a insanidade mental. Quer dizer, mas alguém acredita que uma senhora deputada não se sabe defender? Que se deixa subjugar, intimidar por um qualquer deputado com um qualquer partido. Quer dizer, isto revela de facto, para já, uma instabilidade emocional evidente. Depois roça, quer dizer, isto é uma coisa kafkiana, quer dizer, ninguém acredita nisto, não é? Portanto, é muito importante, eu estou para ver agora o que é que vai acontecer, que os senhores deputados, o Sr. Presidente da Assembleia da República, que os portugueses não se deixem intimidar com estas atitudes e que possam defender aquilo que é fundamental numa sociedade, que é a liberdade. Nós não podemos ser condenados por delito de opinião. Todo o cidadão tem o direito de poder dizer o que entender, mesmo que seja um disparate. E depois, se as coisas que dizem configuram um qualquer ilícito criminal, então temos os tribunais, temos o Ministério Público, temos a Justiça para avaliar isso e as pessoas serão julgadas, serão punidas ou ilibadas nesse fórum. Agora, não podemos não pode dizer isso, cala-se, não fala, não abra a boca. Ou seja, eu creio que a Isabel Moreira mencionou isso na Rádio Observador, num determinado programa da Rádio Observador, e as acusações que ela faz, para contextualizar, são ainda mais graves. Diz que as deputadas são insultadas, diz que houve uma deputada que ouviu o mugir de uma vaca, ou seja, alguém a mugir para a senhora deputada, mas também diz que tudo isto é feito em off. Significa que não há testemunhas a não ser a própria deputada. Mas já ela fazem... São ou não são acusações... São acusações gravíssimas, acusações graves, que das duas uma, ou podem de facto desenhar o facto das deputadas então não saberem como é que devem denunciar casos destes, e é como mencionavas há pouco, ou então que a própria Assembleia da República não tem instalados os mecanismos suficientes para a proteção de quem lá anda, não é? E claro, exatamente. Quer dizer, já ela faz às claras, porque parece que ela ofendeu vários senhores deputados, dizendo que
referindo-se a pequenos e murchos, não é? E, portanto, sim, há uma intervenção que não sei se é dela, se não é sei, de uma, não sei de uma também se é deputada dela, socialista, mas que há essa que intervenção menciona que o órgão sexual masculino dos deputados do Chega é pequeno e murcho. Então isso não é já é de um mau gosto tremendo, não é? Quer dizer, Portanto, foi em inuendo. não, isso foi em on, não on. foi em off, não é? Foi uma coisa que foi ouvida e que foi dita na Assembleia. Portanto, está a ver, é um nível muito baixo, muito rasteiro da discussão na Assembleia daquilo que devia ser a tentativa de solução dos problemas dos portugueses. Isso é que era, não é estar agora aqui a dizer que os deputados do Chega sofrem de disfunção erétil. É absolutamente primário. Mas, apesar de tudo, eu prefiro que a senhora deputada possa dizer isto e que não seja e que não tenha e que tenha a liberdade de poder dizer do que porque fica claro, enfim, a forma como pensa, aquilo que acha das pessoas, a forma como se posiciona e os portugueses julgarão depois nas eleições e sobre ela, do que calar a senhora deputada, porque isso é que é ter uma atitude censória, aliás, até que impede que ela se revele da maneira como se revelou. Daí existir, por exemplo, o facto de os senhores deputados não poderem ser criminalizados. Claro, têm imunidade parlamentar. Têm imunidade parlamentar precisamente para poderem ter uma maior liberdade, não é? Para não se sentirem limitados no uso dos termos, das expressões, das ideias, das opiniões sobre determinados assuntos. Portanto, essa liberdade que todos nós, como cidadãos, devemos gozar, não é? E gozamos aos olhos da Constituição, é ainda mais alargada junto dos senhores deputados para que eles possam, de facto, esgrimir e fazer valer as suas ideias no debate parlamentar. Ora, aquilo que nós vimos com Augusto Santos Silva foi uma limitação brutal da liberdade de expressão dos senhores deputados, uma tentativa de controlo daquilo que se podia e devia dizer na Assembleia da República, e agora o que temos é, de facto, um Presidente da Assembleia da República mais equilibrado, mais estável e que também, com a sua atitude, responsabiliza mais os senhores deputados. E eu acho que a posição dele está certa. Conseguiu-se criar logo nas redes sociais até uma coisa, um quadrado preto a dizer não pode, como a imitar a resposta da Isabel Leitão. E a quererem que ele se demitisse e que fosse afastado, e veio logo o SOS Racismo e o não sei quê, e os movimentos LGBT criticar e contra... Quer dizer, mas porquê? Mas porquê é que as pessoas simplesmente não jogam o jogo democrático, não vivem a liberdade de forma plena e discutem as ideias da forma como deve ser discutida, que é cara a cara? São as mesmas pessoas que tentam passar no meio de uma legislação contra o abuso sexual e exploração sexual de menores, o alargar do âmbito do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, alterar o Código Penal às escuras. Claro, tentaram fazer isso no fim da legislatura, são os mesmos que criaram a lei que penaliza e que limita os profissionais de saúde no livre exercício da profissão. Portanto, são essas pessoas que se dizem democratas, que são os paladinos da democracia e que, no fundo, são os maiores tiranetes, são os maiores censores, têm uma atitude o mais totalitária possível, porque só é permitido a opinião que eu concordo. Se eu não concordo, se não concordares comigo, não podes abrir a boca. Tudo, não é? Eles ditam as regras, mas eles próprios podem, como é que se dizer, fazer bypass às regras de acordo com aquilo que eles entendem. E por isso é que é importante que as pessoas tenham essa consciência, e por isso é que programas como este são importantes, e que as pessoas possam afirmar aquilo que pensam, aquilo que acham, e que possam ser contraditadas, porque na discussão, na salutar discussão de opiniões e de ideias, é que surge a luz. É fundamental que o Parlamento seja isso mesmo, a casa da liberdade, da democracia, da discussão das ideias, e nesse aspecto eu acho que o Presidente da Assembleia da República tem feito um bom papel. Ainda olhando para entidades supranacionais que falam sobre isto, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é absolutamente pouco tolerante com discurso de ódio, não deixa de ter, de facto, uma visão bem mais, alargada do que... para isto, especialmente quando se estão a falar temas de questões políticas. Até a nossa Justiça tem incorporado essa jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e, portanto, tem uma abrangência maior, não é? Agora, o que nós temos que perceber é que a liberdade de expressão permite, quer dizer, não dá o direito a que as pessoas ofendam os outros, não é?
e que os acusem de coisas que não são verdades. E aí a lei deve atuar. A pessoa pode dizer, não é? Tem o direito a dizer, mas sofre as consequências disso. E por isso é que, em determinados casos, a própria liberdade, a própria imunidade parlamentar dos deputados pode ser levantada, não é? Isso não é a imunidade parlamentar pode ser levantada se o deputado assim o entender. Agora, não podemos, na dúvida, se temos que decidir entre a censura e a liberdade, eu prefiro deputados a dizerem disparates do que deputados amordaçados. Bel, isto é de tal forma que há um acórdão desse tribunal relativamente a um comício ou uma visita do rei de Espanha à Catalunha, onde foi queimada uma fotografia da Casa Real de cabeça para baixo, no meio de gritos contra a Casa Real. Ainda assim, esse tribunal disse que aquilo estava dentro daquilo que é a liberdade de expressão, ou seja, queimar uma fotografia da Casa Real. Imagina que isso acontecia hoje aqui em Portugal. Mas isso não é emitir uma opinião, isso é um ato, e eu acho que isso sim é um ato que incentiva à destruição. Eu acho que os tribunais devem atuar. Ainda assim, o Tribunal de Estrasburgo considerou que estava abrangido mas é sobre o direito. É altamente censurável e crime são coisas diferentes. É como alguém, um político, vir queimar a bandeira nacional em mas praça isso é pública. crime. Isso é um crime. Isso é claramente um crime. Não pode ser visto como uma questão de liberdade de expressão. Quer dizer, a pessoa tem a liberdade de o poder fazer, mas depois tem que acartar com as consequências do seu ato, não é? E, portanto, isso é que existe a lei, existem regras no jogo democrático. Não vale tudo, não é? Agora, os limites à liberdade de expressão, esta coisa de dizer o que o senhor está a dizer, não pode dizer porque isso é um discurso de ódio. Isso é uma coisa muito abrangente. O senhor não pode dizer isso porque isso vai contra uma minoria ou está... Quer dizer, não. Não pode ser. Tem que haver uma abrangência que permita que as pessoas que são eleitas pelo povo e que representam os portugueses, em maior ou menor número, possam ter o espaço total para poderem exercer a sua atividade. Então, qual é a diferença? Ainda bem que somos amigos. Então, mas qual é a diferença deste queimar da fotografia da Casa Real com os cartazes que apresentavam António Costa como um porco utilizado pelos professores? E por isso foi censurado, não é? Quer dizer, mas está dentro daquilo que é a liberdade de expressão. Sim, mas é uma diferença grande. É de mau gosto, é censurável, não é? Porque o António Costa era Primeiro-Ministro de Portugal e não é um porco. E, portanto, não se deve, acho que os argumentos devem ser defendidos pela positiva e não pela negativa. Acho que só qualifica e só fica mal a quem usou essa imagem. Agora, queimar uma fotografia da família real, ou a bandeira monárquica, ou a bandeira de Espanha, na minha perspectiva, uma atitude que incentiva essa sim à violência. Não é? Estamos a queimar, a destruir. Estão ali imagens, pessoas, são seres humanos, numa fotografia que está a ser queimada. Isso não é comparável a fazer uma caricatura com a cara de um porco com o Primeiro-Ministro. Sendo que ambas são censuráveis. Mas o grau é diferente. Ok, tudo bem. Mas são censuráveis. Mas, por exemplo, se eu fosse turco, eu não queimava nenhuma fotografia, mas trazia-lhe uma fotografia ao Ventura, uma fotografia do aeroporto em Istambul, a perguntar onde é que nós aqui temos um aeroporto igual, muito bem, e trazia-lhe uma fotografia do ranking da Turkish Airlines, por exemplo, nas companhias aéreas mundiais. Mas isso mundiais. É pela positiva. É pela positiva? É uma afirmação positiva. Está a mostrar, olha, nós somos lentos, gostamos de pouco trabalhar, mas temos um aeroporto feito há 5 anos. Não, lento é o outro. E vocês, portugueses, estão há 50 anos. No fundo, que era isto que Ventura estava a defender. Era isto que Ventura estava a mostrar, não é? Quer dizer, e é este argumento que não foi validado pelos senhores deputados e foram dizer que ele estava a dizer mal dos turcos, quando não foi nada disso, que eu acho que ele não quis nada dizer mal dos turcos, pelo contrário, não é? Mas lá está, mas não é... Lá está, esta é a questão em que a liberdade de expressão também tem que ser regulada pela intelectualidade e pelos princípios de quem se expressa. João, mas as pessoas também têm momentos menos bons e também têm lapsos. Então o Jaime Gama não chamou Bocassa ao presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, quer dizer, e não foi o Pinho que meteu assim os cornichos para alguém? Os corninhos, o Manuel Pinho, e também não, quer dizer, não tem havido no Parlamento várias, enfim, comentários absolutamente descabidos. Às vezes escapa, mas tem que haver essa liberdade. E, portanto, as pessoas têm que dizer, olha, censuram quando têm que censurar. Agora, não se pode dizer como os socialistas fizeram e depois vieram a arrepiar caminho, não podes dizer.
Depois vieram dizer, não, pode dizer, o Presidente da Assembleia da República devia ter chamado a atenção. Que já não era calar, é chamar a atenção. Não, o Presidente da República nem sequer, o Presidente da Assembleia da República, nem neste caso, na minha opinião, nem sequer tem que chamar a atenção. Quer dizer, não é, isso não configura, não tem a gravidade que lhe deram. Não tem a gravidade que lhe deram. E, portanto... e se realmente estivessem preocupados com o conteúdo ou com a ideia, tinham argumentado como eu argumentei, por exemplo? Exatamente, como tu argumentaste muito bem, porque esse é que é o argumento. Em democracia, em liberdade, isso sim é que se faz. Não é agora vir dizer não podes abrir a boca e agora vir com estes jogos a dizer que o ambiente é insuportável, que fazem bullying sobre as mulheres, que fazem não sei o quê. Quer dizer, mas é uma coisa, alguém acredita nisto? E tu achas que é isso que provoca com que exista tanta crispação também social em Portugal? Ou seja, o mau exemplo dos políticos. O país está a apodrecer pela cabeça. O mau exemplo dos políticos. Mesmo o Presidente da República disse aqueles disparates todos num ambiente informal, num jantar a ser gravado, falou da família, falou de Portugal, de uma coisa absolutamente lamentável para um chefe de Estado, acho que é lamentável, é o grau zero, enfim, a mim envergonha-me, como português, ter um Presidente da República assim. Mas ele tem o direito de dizer o que entender. E não pode ser censurado por isso. E por dizer o que quer dizer, depois assume as consequências e o Chega, na minha opinião, bem, usou isso como trunfo político e chamou a atenção. Aliás, hoje saiu uma sondagem que mostra que 72% dos portugueses estão absolutamente contra aquilo que o Presidente da República disse sobre a reparação aos territórios portugueses espalhados pelo mundo. 72% não é uma minoria, é uma vasta maioria, muito mais do que ele foi eleito para Presidente da República, e, portanto, mostra que os portugueses não se revêem naquelas afirmações, que as afirmações são lamentáveis, que ele se devia retratar delas, quando nem os países de língua oficial portuguesa, que pertenceram a Portugal no passado, querem reparações. Aliás, porque a reparação está mais que feita, nós temos ajudado. Ninguém fala disto, mas desde o 25 de Abril, que vêm doentes, por exemplo, de todos os PALOPs para Portugal tratar-se, sem pagar onde estão. Somos nós que assumimos os cuidados e que pagamos tudo isso. A cooperação militar, social, Portugal tem tido com vários desses países, ultrapassa os milhões de euros todos os anos. As águas territoriais de São Tomé e Príncipe, por exemplo, são patrulhadas por navios portugueses, por um navio que está em permanência, agora tem uma lancha rápida que Portugal ofereceu e que pôs lá ao serviço de São Tomé e Príncipe. Os militares são nossos, damos formação aos militares deles. Quanto é que isso custa? Não é? Com Timor, com Angola, com Moçambique, quer dizer, nós temos tido sempre uma relação impecável, quer dizer, com esses países. E agora, reparar o quê? Não é? Nós não trouxemos de lá nada. Quer dizer, as obras de arte estão lá, as coisas estão lá, sempre, quer dizer, não existe a nossa relação com os povos ultramarinos que eram Portugal, que foram Portugal, não é a mesma relação que os ingleses tiveram, que os franceses tiveram, que os holandeses tiveram, que os espanhóis tiveram. Nós não destruímos culturas, nós não aniquilamos civilizações, não é? Nós fomos sempre, enfim, com erros que existem em tudo na vida, mas no geral fomos sempre um povo que respeitou a idiosincrasia do outro, que aglutinou, que se misturou. O Brasil é uma construção nossa, a miscigenação do Brasil é uma coisa dos portugueses, quer dizer, que é única no mundo, não há paralelo no mundo. Quer dizer, e vem um Presidente da República dizer estes disparates, quer dizer, vamos calar o Presidente da República. Não, é impossível fazê-lo, não é? Quer dizer, agora, temos que dizer, o Sr. Presidente disse um disparate e ele tem que assumir a consequência disso. Mas também não me parece que tivesse cometido um crime. Traição à pátria, sim. Mas andou lá perto. Por exemplo, do meu ponto de vista, e seria talvez do muito mais censurável, do ponto de vista moral é errado. Por exemplo, o de descrever a ação da Procuradora-Geral da República como maquiavélica. Exatamente, tudo isso, sabe? Quer dizer, isso é que é de uma ligeireza e de uma liviandade que não fica bem, que um chefe de Estado não pode ter. Um chefe de Estado, quer dizer, os dois mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa fazem-me ter imensas saudades do silêncio de Cavaco Silva. Porque o silêncio de Cavaco Silva é ensurdecedor ao pé dos gritos de Marcelo. Não é? Quer dizer, porque faz-nos falta alguém que seja ponderado, que esteja calado quando tem que estar calado, que fale quando tem que falar. E Marcelo fala quando não deve e está calado quando devia falar. Quer dizer, isto tem sido assim. E não pode ser. E, portanto, acho que os portugueses são todos desejosos que o mandato termine rapidamente.
que acabem as selfies e que acabe enfim, a palhaçada que tem sido este mandato. Não é? E achas que, de alguma forma, saiu-nos a fava no bolo, ou seja, ter um ambiente político de tanta instabilidade com um presidente fomenta essa instabilidade. Eu acho que ele, com as atitudes que tem, fomenta muito essa instabilidade. E porque o Presidente da República, nos momentos de instabilidade política do país, deve servir como um extintor, como um apaziguador, como alguém que fora das câmaras, fora dos microfones, consegue congregar as pessoas, chamar as pessoas e fazer baixar a pressão, a temperatura, para que o país possa andar para a frente. Ora, se a todos os momentos há fugas de informação de Belém, pós-jornais, fontes de Belém pós-jornais, o Marcelo diz não sei o quê, vem à rua como um gelado, diz uma... Quer dizer, vai para o Brasil, fora de Portugal, e diz estas coisas. Quer dizer, isto incendeia... Ou seja, no momento em que, de facto, mais está a representar todos nós, não é? É preciso que haja... E ainda por cima, num momento em que, de facto, o bipartidarismo parece que acabou em Portugal, não é? Agora há 3 grandes partidos, não é? O PSD, o PS e o Chega. Portanto, as coisas modificaram-se. A juventude está mais interessada na política e, de facto, são os jovens que mais votam à direita. Portanto, há uma mudança do ciclo político. Apesar da censura que existe e da tentativa de passar informações falsas, as pessoas hoje conseguem ir à procura da informação por si, a outras fontes, e conseguem ter uma opinião mais clara sobre o que se passa. E isso agita a sociedade e permite uma maior discussão das ideias. E isso não pode ser travado. Quer dizer, isso não é bom que se queira impedir isso. Isso é uma coisa que deve ser fomentada. Não é? E, portanto, nesse aspecto, é fundamental, e para terminarmos esta questão da atitude do Presidente da Assembleia da República, é fundamental que ele tenha esta posição que teve. E quis chamar ao Parlamento os antigos presidentes do Tribunal Constitucional para que eles pudessem opinar e dar opiniões sobre este assunto, e tenho muita pena que os partidos da esquerda tenham impedido ele de o fazer, porque isso era muito importante do ponto de vista social, jurídico e parlamentar, que esses senhores presidentes do Tribunal Constitucional pudessem dar a sua opinião. Um deles já tinha dado na rádio e era favorável à postura de Aguiar Branco. Claro, como penso que seriam todos. Não é? E está a ver. E depois, como a esquerda não quer porque não quer ser contrariada na sua opinião. O que mostra, mais uma vez, que não é nem democrática, nem liberal, nem a favor da liberdade de expressão e de opinião. É claríssimo. E, Abel, olhando agora para esta configuração política, de facto, o PSD ganhou por pouquinho, usando umas afirmações de António Costa. O PS perdeu por pouquinho. O Chega apareceu derrompante. Achas que esta configuração pode, de alguma forma, ajudar os cidadãos? Ou seja, que de uma vez por todas, quem lá está não faça aquilo que quer, porque ninguém o vai atrapalhar, mas tem que deliberar e decidir com pezinhos de lã? Eu acho que sim. Eu, ao contrário de outros, não tenho nenhum medo de ter um Parlamento fragmentado. Assim. Isso acontece em vários países da Europa. Na maioria dos países da Europa, os parlamentos são fragmentados. Muito mais. Olha, na Alemanha não é aquilo... E na Holanda agora que Exatamente. Quer dizer, isso ajuda, obriga as pessoas ao compromisso, a pensar e debater as soluções e ao compromisso. Portanto, essa ideia de que temos que ter maiorias e temos que ter... Não, as maiorias conseguem-se... Acho que uma maioria que é trabalhada e discutida no Parlamento é muito mais forte e vigorosa do que uma maioria de um partido único, que no fundo o que lhe dá é o poder discricionário de fazer o que entender, porque tem a maioria. Portanto, eu acho que os portugueses perceberam isto. Aliás, o sentido de voto dos portugueses foi de uma clara maioria à direita, PSD Chega. Foi isto que os portugueses votaram, de forma claríssima. E Montenegro, agarrado ou não é não percebeu isso. Não percebeu isso e não interpretou, não respeitou a vontade dos portugueses. Porque o que nós devíamos ter agora, do ponto de vista eleitoral, daquilo que foi a expressão dos portugueses nas urnas, era um governo PSD-Chega. Mas não achas que houve pessoas que votaram no PSD acreditando que o não era não? Ou seja, ele tem que legitimar também a mensagem que transmitiu durante a campanha? Sinceramente, não acredito nisso. Não acredito nisso. Acho que não. As pessoas que votaram PSD não queriam um governo de esquerda, senão teriam votado no PS.
É que o PS vem de uma maioria absoluta para uma derrota. Não é de uma maioria relativa ou de uma coisinha assim. Não, vem de uma maioria absoluta para uma derrota. E há, de facto, 50 deputados do Chega que entram ali de rompante. Quer dizer, e já para não contarmos, enfim, com aqueles 1000 e tal votos que por engano ou também alguns por convicção, foram parar ao ADN. Portanto, é claríssimo que os portugueses votaram numa mudança. Já ultrapassaram nas sondagens o PAN agora para as europeias. Portanto, eu não sei até quanto é que houve engano. Houve enganos mas que eu sei. Mas não foi tudo. Não foi tudo. Agora, ter um Parlamento onde o Governo tem que envolver os deputados e tem que envolver a discussão parlamentar para encontrar soluções, eu acho que é de uma riqueza imensa. E isso faz falta à vida política portuguesa. Portanto, isso não me perturba nada. Ou seja, nós não temos que criar nenhum tabu por Chega ter votado uma proposta do PS, aliás, por exemplo, da retirada... Eu acho que o Chega, na forma como transmite essa mensagem, acho que até vai ao encontro daquilo que os portugueses querem, porque o Chega o que diz é: eu tanto voto a favor uma proposta do PCP, do Bloco de Esquerda, ou do PSD, ou do PS, tanto voto a favor ou contra, consoante aquilo que é a minha visão sobre o país. Se há uma proposta boa da esquerda, porque é que eu não hei de votar a favor? Quer dizer, este sectarismo não pode haver. Se eu penso de uma determinada maneira, se há um partido de esquerda que vem apresentar uma proposta igual ao que eu penso, ou aproximada, eu tenho que votar a favor. Isso é lógico, e as pessoas percebem isto, porque isto não é um clube de futebol, isto não é uma coisa, isto não é uma clubite, não é? Em que tu és de uma cor diferente da minha, não voto em ti. Isto não pode ser assim. A política e a atividade parlamentar e as decisões têm a ver com soluções para as pessoas, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista social, da saúde. E, portanto, se há uma proposta que vai em contra daquilo que eu penso, eu tenho que votar a favor. Mas isso contraria aquilo que Isabel Moreira diz, que o Chega cria mau ambiente. Quer dizer, o Chega acabou de validar, há algumas semanas atrás, uma proposta do PS para acabar com a cobrança. Sim, mas eu acho também que não se pode levar muito a sério o Sr. Deputado Isabel Moreira, porque o Sr. Deputado Isabel Moreira é muito inconstante, inconsistente, tem sido sempre ao longo da sua vida política e, portanto, quer dizer, todos nós já percebemos e sabemos quem é a senhora e o que pensa e como é que age e os casos que cria e as confusões que usa e os adjetivos que coloca nos outros e os gritos que dá. Nós já percebemos tudo isso. Portanto, também não podemos levar a sério. O que é pena, o que eu acho, enfim, mas tem o direito de lá estar, foi eleita na lista do PS, é que estas personagens tenham o espaço mediático e tenham a representação parlamentar. Isso é que eu acho que os portugueses ainda não conseguiram resolver. Vamos para outra conversa, não é? Que é a qualidade dos claro, a qualidade dos deputados, não é? Na atualidade. Olha, e Abel, o que é que achas que seria necessário o Parlamento continuar a fazer para a melhoria das condições de vida dos portugueses? Ok, sim senhora, temos a localização do aeroporto, mas com tanta coisa que nos falta. Continua a primeira pedra do Hospital Central do Algarve, lá perdida no meio das silvas. E o Hospital do Oeste e o Hospital Todos os Santos em Lisboa. Eu ouvi há dias na televisão, ontem uma senhora que dizia, fez um apelo ao Primeiro-Ministro Montenegro. Sr. Primeiro-Ministro, pense na saúde das pessoas. É aquilo que todos nós precisamos de bons cuidados de saúde. Isso é que é importante. Pense nisso. Isso é que é o fundamental para o país. E nós não podemos... Eu acho que há 3 pilares fundamentais para a estruturação de um Estado, não é? A saúde, a educação e a justiça. E nós temos uma má saúde, uma má educação e uma má justiça. E enquanto nós olhamos estes 3 pilares, podemos pensar em aeroportos, podemos fazer... Quer dizer, mas não é estruturante. O que é estruturante é educação, cultura e justiça. Educação, saúde e justiça. E isso é que nós temos que apostar. E espero, eu tenho muita confiança nesta senhora Ministra da Saúde, acho que é uma mulher competente que quer fazer. Espero que as finanças e o Primeiro-Ministro lhe dê condições para que ela, de facto, possa investir na saúde, reformar a saúde, não olhar para a saúde numa perspectiva ideológica e dogmática, mas de abertura e de inclusão, porque nós temos que criar em Portugal um verdadeiro sistema nacional de saúde. Não é um serviço, é um sistema integrado onde os players públicos, privados e sociais trabalhem em conjunto. Eu não me choca nada. Quer dizer, eu acho que as PPPs têm que voltar. Eu não me choca nada que num sítio onde há hospitais privados a funcionar e que funcionem bem, que o Estado contratualize e os utentes do público sejam tratados nesse hospital. Não temos que lá ir construir outro hospital. Não é?
porque isso custa mais dinheiro, gera ineficiências, não há profissionais para todos. Quer dizer, nós temos que jogar com o que existe e, portanto, se existe capacidade instalada agora tem que haver regulação, o Estado tem que regular, não pode deixar que haja falcatruas, que haja corrupção, que haja uma sobrefaturação dos serviços prestados, tem que ter a certeza que os serviços prestados são de qualidade. Isso é outro assunto, isso é uma regulação, é um controle de qualidade. Agora, não podemos ignorar a capacidade instalada do social e do privado, que é muito boa e que nós não podemos pensar sem ela. Se os hospitais privados hoje fechassem as portas, havia um cataclismo na saúde em Portugal. E se algumas IPSS deixassem de desenvolver o seu trabalho... O país entrava na miséria. Isso é outra questão. E é extraordinário que aquilo que estava debaixo da alçada governativa, neste caso a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, é que está num ver-se-te-vias. Mas, Abel, qual foi a tua leitura também da demissão da Comissão Executiva? Achas que fazia sentido existir? Eu sempre fui muito crítico da Comissão Executiva, da Direção Executiva do SNS para a Saúde. Acho que é uma duplicação de funções e de estruturas caras e que deviam acabar. Quer dizer, o Ministério da Saúde tem uma ministra, tem um ministro, o ministro é a cabeça do projeto, é o CEO da saúde, deve ser o ministro, e depois tem que haver uma estrutura que dê a resposta a tudo o que é necessário fazer do ponto de vista da saúde. Por isso é que a senhora ministra tem uma secretária de Estado para a Gestão, uma secretária de Estado da Saúde, quer dizer, que ela criou uma estrutura para resolver os problemas. Sinceramente, acho que devia haver coragem política para acabar com essa má experiência. No fundo, foi uma ideia do que o PS teve para desresponsabilizar o ministro, desresponsabilizar o governo e entregá-lo a uma comissão. Portanto, se correr mal é com vocês, não somos nós. E eu acho que em política não pode haver isso. Não pode haver peças na engrenagem que não a deixem funcionar. O ministro é o principal responsável pela política de saúde no país e é ele que tem que dar a cara perante os portugueses e perante o governo. Ministra que agora dá a cara, mas como cabeça de lista do PS para as europeias. Qual é a tua análise geral dos cabeças de lista e o que é que tens visto nos últimos tempos? Eu tenho assistido aos debates e acho que tem sido uma pobreza imensa. Eu acho que, de facto, há um afastamento enorme entre os portugueses e o projeto europeu, entre a Europa. É uma coisa lá muito longe. Eu acho, sinceramente, que os portugueses veem mal até Estrasburgo, os salários milionários, 22.500 euros por mês de salário para cada deputado, para cada um dos 21 portugueses que vai ser eleito, mais assessores, mais não sei quê. Quer dizer, está tudo lá muito longe, não há uma proximidade. Eu acho que a taxa de abstenção nestas eleições vai ser ainda muito maior, não é? Por este motivo, por facto de ser na altura em que apesar de virmos de uma boa... Viemos de uma coisa que dizia muito aos portugueses e que dizia muito a cada um de nós no dia-a-dia. Isto é uma coisa que está lá muito longe, nós não compreendemos bem. E depois, o debate político tem sido muito hermético, com uma linguagem muito fechada, muito técnica, com temas que a maior parte das pessoas não compreende, não entende, do ponto de vista económico, do ponto de vista legislativo. E, portanto, eu acho que não tem sido... O próprio formato dos debates não me parece que seja muito interessante, não é? Aquela coisa de ter 4 pessoas a falar que vão... Olha, e já agora uma vez, e para terminar, uma vez que falamos disto, achas justo que partidos com assento parlamentar, mas sem representação em Bruxelas, estejam no debate e os outros partidos que, por exemplo, não têm? Não, acho mal. Acho que era muito mais interessante. Eu sei que é difícil, porque há muitos candidatos, mas podia-se tentar fazer as coisas de uma outra forma, se calhar entrevistas mais alargadas com cada um deles, ou até um debate ou dois, dividido se calhar em 2 ou 3 partes, com todos os candidatos, porque isso dava além de dar mais animação, dava uma possibilidade das pessoas perceberem melhor o que é que cada um defende. Assim, está a coisa muito circunscrita aos mesmos do costume. Muito bem. Abel, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. 50 minutos, que voam. Espero que tenhas sentido mais uma vez bem recebido. Fazemos questão de o fazer. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe, pode ver e rever estas conversas no YouTube do Isto é o Povo a Falar. Quero recordar também que logo de manhã, creio que às 7 da manhã já sai o podcast. Se você vai a caminho do trabalho e tem a sua plataforma de podcast preferida, há de procurar lá, Isto é o Povo a Falar, e pode ir ouvindo enquanto está no trânsito, sei lá, da IC19 ou ali da segunda circular. Quero também enviar um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Vida. Obrigado por nos acompanharem.
apesar de não nos verem. O resto de uma boa noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.